Fala, leitores da Bíblia, como vocês estão? Muito bom dia, graça e paz. Nós vamos dar sequência à nossa leitura bíblica. Hoje, que é o 10º dia de leitura, teremos que ler Gênesis 19 e 20, o Salmo 10 e Mateus capítulo 10. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado por mais um dia, obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Te louvamos, ó Deus, pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Te louvamos porque a temos em nossa própria língua, em nosso idioma. Temos, ó Deus, a oportunidade de ler com tranquilidade, com liberdade a tua palavra. Isso, ó Deus, é uma bênção inigualável e pedimos perdão porque muitas vezes negligenciamos algo que é tão importante, essencial para a nossa subsistência espiritual. Ó Deus, abençoa-nos mais este dia, nessa leitura que vamos fazer, esclarece, ó Deus, a tua palavra ao nosso coração e nos ajuda a aplicá-la em nossa vida. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Gênesis capítulo 19. Vamos à leitura. Ao anoitecer, os dois anjos chegaram a Sodoma. Ló estava sentado junto ao portão da cidade. Quando viu os anjos, levantou-se e, indo ao encontro deles, prostrou-se com o rosto em terra e lhes disse: Por favor, meus senhores, venham para a casa deste servo de vocês. Poderão passar a noite, lavar os pés, levantar-se de madrugada e seguir o seu caminho. Mas eles responderam: Não, passaremos a noite na praça. Ló insistiu tanto que eles foram e entraram na casa dele. Deu-lhes um banquete, fez assar uns pães sem fermento e eles comeram. Mas antes que eles se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Eram os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo de todos os lados. E chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram na sua casa? Traga-os aqui fora, para que abusemos deles. Então Ló foi até a porta, fechou-a atrás de si e lhes disse: Meus irmãos, peço-lhes que não cometam essa maldade. Olhem aqui, tenho 2 filhas virgens e vou trazê-las para vocês. Façam com elas o que quiserem, porém não façam nada a estes homens, porque se acham sob a proteção do meu teto. Eles, porém, disseram: Saia daí. E acrescentaram: Ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. Vamos fazer com você pior do que com eles. E atiraram-se contra o homem, contra Ló, e se aproximaram para arrombar a porta. Porém, os homens, estendendo a mão, puxaram Ló para dentro e fecharam a porta. E feriram de cegueira os que estavam do lado de fora, desde o menor até o maior, de modo que se cansaram à procura da porta. Então os homens disseram a Ló: Você tem aqui mais alguém dos seus? Genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade? Faça-os sair daqui, pois vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: Levantem-se e saiam deste lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Ao amanhecer, os anjos apressaram Ló, dizendo: Levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas, que aqui se encontram, e saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher, as suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Havendo-os levado para fora, um deles disse: Corra, para sair daqui com vida. Não olhe para trás, nem pare em toda a campina. Fuja para o monte, para que você não morra. Mas Ló disse a eles:
Assim não, meu senhor, eis que o teu servo encontrou favor diante dos teus olhos, e engrandeceste a tua misericórdia para comigo, salvando minha vida. Mas não posso fugir para o monte, pois receio que a destruição vá me alcançar e eu morra. Eis que eis aqui perto uma cidadezinha para a qual eu posso fugir. Ela é bem pequena, permita que eu fuja para lá. Ela é bem pequena, não é verdade? E nela poderei salvar a minha vida. O anjo respondeu: Quanto a isso, estou de acordo para não destruir a cidade de que você acaba de falar. Vá depressa e refugie-se nela, pois nada posso fazer enquanto você não tiver chegado lá. Por isso a cidade recebeu o nome de Zoar. Nós vemos aqui nesse trecho até o versículo 22 um dos episódios mais tristes, né, das Escrituras, mais complicados também da gente compreender, né? O ensino principal dessa passagem é sobre a misericórdia de Deus para com a vida de Ló. Né? Ele já foi preservado anteriormente quando Abraão o resgatou, né? Agora, novamente, com a presença dos anjos na casa dele, acontece toda essa situação. Parece que um valor, né, algo muitíssimo importante naquele período era a questão da hospitalidade. A hospitalidade, sim, era um valor muito importante. Né? Alguém que não fizesse uma boa recepção, enfim, estaria incorrendo num gravíssimo erro. Né? Hoje em dia, pelo menos para nós aqui, isso já não é tão importante assim. Né? Mas naquele período, sim. Então, Ló ele fez o possível para receber bem aqueles homens. É possível que ele tenha percebido que eles não eram homens comuns, né? Não eram homens normais, eram anjos do Senhor. E ele então acolhe aqueles homens. E esse episódio trágico, né, é, acontece, os homens da cidade pedem para que Ló os entregue, para que possam abusar deles. Até por isso, a homossexualidade é considerada na escritura com esse termo, né? Uh, sodomitas. Né? A homossexualidade é uma praga, é um negócio impressionante. E no nosso tempo tem sido apregoada, é uma praga que está sendo apregoada por todos os cantos. Né? É uma coisa impressionante o que acontece, muito triste. Ver como as pessoas distantes de Deus se inclinam para isso. E precisamos pedir a Deus que tenha misericórdia do seu povo para nos livrar desse mal. Né? Bom, outra coisa estranha nessa passagem é que Ló parece oferecer as suas duas filhas, quer dizer, ele considera mais importante preservar os homens que estão hospedados na sua casa do que as suas duas filhas. Isso parece muito estranho também. Né? A gente não tem nisso uma. Veja, eu já me referi a Abrão de algumas maneiras aqui, mostrando que ele ainda era um crente imaturo. Né? Não sei se você se lembra, em algumas leituras anteriores eu fiz referência a isso. Né? Embora seja considerado o pai da fé, ele falhou, ele desconfiou, ele teve medo muitas vezes. Né? Então, se Abraão, que é aquele homem com quem Deus fala diretamente, tem atitudes tão estranhas, tão, entre aspas, imaturas, né? Quanto mais Ló. Ló que decidiu se distanciar, se aproximar demais de um povo tão pagão como este. Né? Então, não podemos esperar que Ló tenha uma atitude correta. Né? E a Bíblia não esconde toda a presepada dos homens de Deus. Né? Pelo contrário, parece que faz questão de descrever
pormenorizadamente os pecados dos homens. Creio que com isso a Bíblia acaba exaltando o tamanho da misericórdia de Deus, voltando ao ponto central dessa passagem. Deus é misericordioso. Vamos seguir? O sol estava nascendo sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo sobre Sodoma e Gomorra. Isso veio da parte do Senhor, desde os céus. Ele destruiu aquelas cidades, toda a campina e todos os moradores das cidades e o que nascia na terra. E a mulher de Ló olhou para trás e virou uma estátua de sal. Na manhã seguinte, Abraão se levantou de madrugada e foi para o lugar onde tinha estado na presença do Senhor. Abraão olhou para Sodoma e Gomorra e para toda a terra da campina e viu que da terra subia fumaça, como se fosse a fumaça de uma fornalha. Assim, quando destruiu as cidades da campina, Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, quando subverteu as cidades em que Ló tinha morado. Veja só o que esse finalzinho está dizendo. Que Deus tirou Ló do meio da destruição por causa de quem? Por causa de Abraão. E a misericórdia de Deus tem sempre um mediador mesmo. A gente já está vendo aqui. A misericórdia de Deus sobre a nossa vida tem um mediador. Tem alguém por causa de quem Deus exerce misericórdia para conosco. E esse alguém por causa de quem Deus exerce misericórdia para conosco é o seu Filho, é Jesus. Que história incrível, né? Como o Evangelho, como a palavra de Deus, ela é harmônica, ela é toda coerente. Nós vemos aqui a mulher de Ló olhando para trás, virando uma estátua de sal, e eu desde criança canto uma musiquinha, ainda bem que já não se canta tanto mais, né? A musiquinha da mulher de Ló, que olhou para trás, virou uma estátua de sal, que se deu mal, a mulher de Ló, e, tipo assim, se lascou mesmo e tal. É uma musiquinha meio divertida, meio sádica, né? Então, enfim. Mas a musiquinha fala dessa mulher que virou uma estátua de sal, tá aqui a história. O ponto é que o anjo falou que eles não deveriam olhar para trás, não deveriam nem olhar, né? O que parece é que Ló e a sua esposa tinham um coração muito apegado àquela cidade, àquele contexto, né? Muito apegado, muito. No contexto anterior aqui, você vê que o anjo tem que arrastar Ló para fora da cidade. Quer dizer, ele quer ficar lá. Aí o anjo fala, vai para o monte. Ele fala, não, não, está muito longe. Não, tem uma cidadezinha aqui perto. A cidadezinha seria destruída porque fazia parte da região. E o anjo fala, tá bom, vai para lá e aí eu não destruo a cidadezinha. Quer dizer, um apego tão grande. Gente, será que Ló e a sua mulher e toda essa circunstância não, não nos faz pensar no apego que nós talvez tenhamos nessa terra? Abraão viu aquela cidade inteirinha, toda aquela região fumaçando, queimando. Algo que era tão atrativo, algo que era tão bonito, que fez Ló optar por ela e se distanciar do povo, da aliança, estava ali pegando fogo. Acabou. Isso, sem dúvida, é um prenúncio do que há de acontecer também, né? Uma ilustração. O juízo de Deus virá. E tudo que hoje é atrativo, tudo que hoje parece importante, que a gente não quer desapegar, tudo isso vai arder, vai queimar. Ló partiu de Zoar e habitou no monte, ele e as duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. Ló habitou numa caverna e com ele as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Venha, vamos embebedá-lo com vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite deram de beber vinho
a seu pai. E entrando a primogênita se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, a primogênita disse à mais nova: Ontem à noite deitei-me com o meu pai. Vamos embebedá-lo também esta noite? Entre e deite-se com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, naquela noite, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. E assim as duas filhas de Ló ficaram grávidas do próprio pai. A primogênita deu à luz um filho, lhe deu o nome de Moabe. Este é o pai dos Moabitas, até o dia de hoje. A mais nova também deu à luz um filho e lhe deu o nome de Ben-Ami. Este é o pai dos Amonitas, até o dia de hoje. Eu li um livro certa vez, só voltando um pouquinho num tema do início dessa passagem, desse capítulo, um livro que tentava explicar o homossexualismo à luz da Bíblia. Então, uma tentativa exegética de mostrar pelas Escrituras que o homossexualismo não é pecado. Olha só. E ali eles tentavam mostrar que o pecado dos sodomitas, dos habitantes de Sodoma, não foi o homossexualismo, mas foi a falta de hospitalidade. Coisa, né? Só um detalhe aqui, tá? Bom, aqui nós temos outro episódio trágico, dos mais tristes da Escritura, que mostram a gravidade do pecado, a sujeira em que nós estamos envolvidos com o pecado. E se não for a graça de Deus, se a gente não estiver firme no Senhor, o nosso ímpeto carnal é por coisas terríveis. Bom, o fato é que as duas filhas de Ló coabitam com ele e têm filhos. E estes nomes aqui, estes homens que nascem, se tornaram povos, né? Moabe, pai dos Moabitas, Ben-Ami, pai dos Amonitas, gente com a qual o povo de Israel, os descendentes de Abraão, né, terão de pelejar no futuro, né? Veja que Ló, aqui no comecinho também, diz que ele saiu da onde a cidadezinha que ele tinha escolhido. Ele foi preservado por Deus. Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Deus consentiu. Aí lá ele ficou com medo e foi então finalmente para o monte que Deus havia ordenado, né? E lá acontece tudo isso. Muito bem. Gênesis 20. Abraão partiu dali e foi para a terra do Neguebe, habitou entre Cádiz e Sur e morou em Gerar. Abraão dizia que Sara, a mulher dele, era sua irmã. Olha aí, de novo, Abraão dizendo que ela era irmã dele. Embora fosse meia-irmã, mas vamos seguir. Então Abimeleque, rei de Gerar, mandou buscá-la. Deus, porém, veio a Abimeleque em sonhos de noite e lhe disse: Você vai ser castigado com a morte, por causa da mulher que tomou, porque ela tem marido. Ora, Abimeleque ainda não havia se aproximado de Sara e por isso disse: Senhor, matarás até uma nação inocente? Não foi ele mesmo que me disse: É minha irmã? E ela também me disse: Ele é meu irmão. Com sinceridade de coração e na minha inocência foi que eu fiz isso. Deus respondeu-lhe em sonho: Bem sei que com sinceridade de coração você fez isso. Por isso impedi que você pecasse contra mim e não permiti que você tocasse nela. Agora devolva a mulher a seu marido, pois ele é profeta e intercederá por você, e você viverá. Mas se não a devolver, saiba que você certamente morrerá, você e tudo o que é seu. Abimeleque levantou-se de madrugada, chamou todos os seus servos e lhes contou todas essas coisas. E os homens ficaram com muito medo. Então Abimeleque chamou Abraão e lhe disse: O que é isso que você fez? Em que foi que pequei contra você para que você trouxesse tamanho pecado sobre mim e sobre o meu reino? O que você me fez é coisa que não se faz, não se deve fazer.
E Abimeleque perguntou a Abraão: O que é que levou você a fazer uma coisa dessas? E Abraão respondeu: É que eu pensei, certamente não há temor de Deus neste lugar, e eles me matarão por causa de minha mulher. Por outro lado, ela é de fato minha irmã, por parte de pai, embora não por parte de mãe, e veio a ser minha mulher. Quando Deus me fez sair da casa de meu pai para andar errante por aí, eu disse a ela: Este é o favor que você me fará. Em todo lugar por onde formos, você dirá que eu sou seu irmão. Então Abimeleque tomou ovelhas, bois, servos e servas e os deu a Abraão e lhe devolveu Sara, sua mulher. Abimeleque disse: A minha terra está diante de você, more onde melhor lhe parecer. E a Sara lhe disse: Dei 1.000 moedas de prata ao seu irmão como compensação por tudo o que aconteceu com você, e diante de todos você está justificada. Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque, a mulher e as servas dele, de modo que elas pudessem ter filhos, porque o Senhor havia tornado estéreis todas as mulheres da casa de Abimeleque por causa de Sara, mulher de Abraão. Bom, temos aqui de novo Abraão pisando no tomate, mentindo sobre a sua relação com a sua própria esposa, com medo de que ela ele morresse, mas veja que o medo dele morrer faz com que ele ponha em risco o cumprimento da promessa de Deus, os planos de Deus. Veja que essa história do capítulo 20 está no interregno entre aquele encontro dos homens, dos anjos de Deus, do próprio Deus com Abraão, dizendo que depois de um ano ele teria um filho com a sua esposa Sara, né? E o nascimento de Isaac. Isso acontece no meio. Então ele põe em risco todo o plano de Deus. Quer dizer, Deus não encontra facilidade não em fazer o plano dele ser executado. Pelo contrário, tem os inimigos de fato e o próprio povo de Deus, que é um baita de um obstáculo, um empecilho para as coisas que ele deseja executar, né? E certamente isso também tem a ver com a gente, né? Uma coisa interessante desse capítulo é a gente observar aí a intercessão de Abraão. Ele intercede, diz aí o versículo 17, que Abraão intercedeu junto a Deus e ele curou Abimeleque. Eu acho que esse momento aqui é o primeiro momento das Escrituras em que nós vemos uma oração de intercessão, né? Um homem de Deus orando a Deus para que tivesse misericórdia de Abimeleque, sua mulher, as servas, tal, para que fossem curadas, porque Deus tinha tornado estéreis todas elas. E Deus atende a oração de Abraão, mesmo sendo ele a porcaria que ele era, né? Entre aspas. Mesmo tendo falhado terrivelmente, né? Então, volto a dizer, a Bíblia conta a história de um Deus soberano que cumpre a sua palavra, que é gracioso e bom mesmo quando os seus servos são maus, né? Então, é isso que nós temos. Bom, vamos ao Salmo 10. Oração pedindo justiça. Por que, Senhor, te conservas longe? Por que te escondes nas horas de angústia? Com arrogância, os ímpios perseguem os pobres, que eles sejam apanhados nas ciladas que armaram. Pois o perverso se gloria na sua própria cobiça. O avarento maldiz o Senhor e blasfema contra ele. Em sua soberba, o perverso não investiga. Tudo o que ele pensa é que Deus não existe. São prósperos os caminhos dele e em todo o tempo, muito acima e longe dele estão os teus juízos. Quanto aos seus adversários, ele a todos trata com desprezo, pois lá no seu íntimo diz: jamais serei abalado. De geração em geração nenhum mal me sobrevirá. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua ele tem insulto e maldade.
Põe-se de tocaia nas aldeias, trucida os inocentes nos lugares ocultos, seus olhos espreitam o desamparado. Ele se põe de emboscada como o leão na sua caverna. Está de emboscada para enlaçar o pobre. Apanha-o e o arrasta com a sua rede. Abaixa-se, rasteja, nas suas garras caem os necessitados. Diz ele no seu íntimo: Deus se esqueceu, virou o rosto, nunca será visto, ou nunca verá isto. Levanta-te, Senhor, ó Deus, ergue a tua mão. Não te esqueças dos pobres, porque o ímpio despreza Deus, dizendo no seu íntimo que Deus não lhe pedirá contas. Tu, porém, tens visto isso, porque atentas ao sofrimento e à dor, para que os possas tomar em tuas mãos. A ti se entrega o desamparado. Tu tens sido o defensor do órfão. Quebra o braço do perverso e do malvado. Pede contas da sua maldade, até que a descubras de todo. O Senhor é Rei eterno, da sua terra somem as nações. Tens ouvido, Senhor, o desejo dos humildes. Tu lhes firmarás o coração e ouvirás o seu clamor, para fazeres justiça ao órfão e ao oprimido, a fim de que o ser humano, que é da terra, não volte a espalhar o terror. Salmo 10, um salmo que descreve aqui a maldade dos homens e representa aqui a oração de um homem de Deus por justiça, pedindo que Deus venha e olhe para aqueles que estão fazendo coisas ruins. Essa é a atitude do crente. O que a gente viu em relação à depredação lá dos espaços onde funcionam as reuniões do Supremo Tribunal Federal, congressos, gabinetes. Isso não representa, em hipótese alguma, a atitude de servos de Deus. Não. Não são servos de Deus agindo ali. De modo nenhum. Servos de Deus não se alinham com rebeldes. A rebelião não é virtude característica de um cristão. Não. Rebeldia não. Essa sim, essa oração pedindo justiça, sim, cabe a cada um de nós clamar a Deus por sua intervenção, para que o Senhor quebre o braço do perverso e do malvado, para que o Senhor olhe e peça as contas daqueles que espreitam os pobres para tirar vantagem deles. Essa é a atitude do cristão, a oração. O cristão ora a Deus falando: Senhor, olha para eles lá, olha o que eles estão fazendo, Senhor. O cristão não vai lá para tirar limpo a questão. O cristão não vai lá para fazer justiça com as próprias mãos, para se vingar. Não, não é isso que o cristão faz. Mateus capítulo 10. Tendo Jesus chamado os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade sobre espíritos imundos para os expulsar e para curar todo tipo de doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são estes. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão o Zelote e Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Temos aqui várias duplinhas, né? Completando 12. 12 discípulos que andavam com Jesus. Sim, 12 homens que viram de perto a sua luz, dizia aquela canção antiga, que foi uma alegria redescobrir essa música e todo o disco, porque quando eu era
criança, minha mãe, meu pai compraram um disco de vinil do Viva o Verde. Procure aí, Viva o Verde Tia Noemi. No YouTube você vai ter acesso a todo o disco. São cerca de 30 minutos de musiquinhas infantis que eu cresci ali na minha infância ouvindo aquelas músicas, né? E, enfim, muito legal redescobrir, né? E uma delas era essa música aí. Então eu aprendi os nomes dos 12 apóstolos, dos 12 discípulos. E teve uma vez que eu estava num acampamento e, e eu estava numa gincana. E uma das questões lá, para ganhar ponto na gincana, era escrever o nome dos 12 apóstolos de Jesus. Eu fui cantarolando na minha cabeça e acabei acertando tudo ali e ganhamos o ponto, né? Muito legal. Jesus enviou esses 12 dando-lhes as seguintes instruções: não tomem o caminho que leva aos gentios, nem entrem nas cidades dos samaritanos, mas de preferência procurem as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho, preguem que está próximo o reino dos céus. Curem enfermos, ressuscitem mortos, purifiquem leprosos, expulsem demônios. Vocês receberam de graça, portanto, deem de graça. Não levem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque o trabalhador é digno do seu alimento. E em qualquer cidade ou aldeia em que vocês entrarem, perguntem quem nelas é digno, e fiquem ali até saírem daquele lugar. Ao entrarem na casa, saúdem-na. Se a casa for digna, que a paz de vocês venha sobre ela. Se, porém, não for digna, a paz voltará para vocês. Se alguém não quiser recebê-los, nem ouvir as palavras de vocês, ao saírem daquela casa ou daquela cidade, sacudam o pó dos pés. Em verdade lhes digo que haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade. Coincidentemente é citado aqui Sodoma e Gomorra, que foi o episódio que a gente leu em Gênesis 19, da destruição da cidade, um dia de juízo terrível sobre aquelas cidades, né? Bom, nós temos aqui o Senhor Jesus encaminhando esses discípulos para executar uma missão de curto prazo. Eles tinham um objetivo claro, eles tinham uma região específica para atuar, o modo específico de fazê-lo e como reagir às intempéries e adversidades aí, o que eles deveriam fazer. Então, basicamente é isso, tá? A pregação eles deveriam pregar o reino, pregar que está próximo o reino de Deus, deveriam ir às cidades de Israel, não ir para fora, né? Deveriam purificar leprosos, etc., curar pessoas, ressuscitar mortos até mesmo, fazer tudo de graça. Então, enfim, uma missão de curto prazo. Depois Jesus vai dar a missão, a grande comissão, né? Que é para todo mundo e tirando as barreiras geográficas e encaminhando o seu povo para ir para todos os cantos do mundo, né? E aqui ele está dizendo, olha, as cidades que se recusarem a ouvir o evangelho, elas terão um juízo muito maior do que Sodoma e Gomorra. Então, cuidado. Quem está recusando o evangelho está se pondo num perigo muitíssimo grave. Eis que eu os envio como ovelhas para o meio de lobos, portanto sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenham cuidado com os homens, porque eles os entregarão aos tribunais e os açoitarão nas suas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho a eles e aos gentios. E quando entregarem vocês, não se preocupem quanto a como ou o que irão falar, porque naquela hora lhes será concedido o que vocês dirão. Afinal, não são vocês que estão falando, mas o Espírito do Pai de vocês é quem fala por meio de vocês. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão.
todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quando, porém, perseguirem vocês numa cidade, fujam para outra. Porque em verdade lhes digo que não terão percorrido as cidades de Israel até que venha o Filho do Homem. O discípulo não está acima do seu mestre, nem o servo está acima do seu senhor. Basta ao discípulo ser como o seu mestre e o servo ser como o seu senhor. Se chamaram o dono da casa de Beelzebu, quanto mais os membros da sua casa. Bom, aqui Jesus dando algumas admoestações, falando para eles tomarem muito cuidado. Os homens são impiedosos, ele está dizendo, olha, vão querer destruir vocês. E de fato, aqueles que desejam viver de uma maneira correta, pregando o evangelho, tendo convicções, posições firmes sobre as coisas de Deus, estes tendem a ser perseguidos, sim, até hoje, né? Até hoje. Perseguições dos mais variados tipos. Tá? Então, hoje em dia a gente vê, por exemplo, um avanço, né, muito grande no que diz respeito à falta de liberdade de opinião, de expressão, né? Quer dizer, a gente não pode falar em público o que a gente pensa mais, porque isso pode ofender pessoas e essas pessoas vão simplesmente entrar com processos e, enfim, teremos que prestar contas a respeito disso. Então, devemos tomar muito cuidado, mas estar preparados realmente, né? E Jesus está falando, olha, não se preocupem como vocês vão se defender, isso aí é coisa do Espírito Santo, ele vai falar por meio de vocês, tá? Não se preocupem, mantenham apenas a integridade, continuem fazendo o que vocês devem fazer, mesmo que vocês sofram todas essas coisas, tá? Jesus está dizendo, olha, o normal é isso, viu? O normal é isso. Essa vida de paz e tranquilidade que muitos pregam para aqueles que servem a Deus, não é bem assim. E aí ele termina essa parte aqui dizendo, né, que o discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do Senhor. Quer dizer, se Jesus, que é o Senhor e o mestre, teve de suportar as mais terríveis perseguições, o que um discípulo dele pode esperar? O discípulo não tem nenhuma vantagem, além né, o discípulo segue o caminho do seu mestre. E nós precisamos ser como Jesus. Se Jesus foi perseguido, se ele foi xingado, se dele falaram que era dono da casa de Beelzebu, né? Quanto mais nós, né? O que podem fazer conosco, com o povo de Deus. Então tenhamos firmeza de caráter, de propósito, tenhamos firmeza naquilo que pregamos. Versículo 26. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. O que lhes digo às escuras, repitam à plena luz. E o que é dito para vocês ao pé do ouvido, proclamem dos telhados. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Não se vendem 2 pardais por uma moedinha? Entretanto, nenhum deles cairá no chão sem o consentimento do Pai de vocês. E quanto a vocês, até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não temam, vocês valem mais do que muitos pardais. Jesus está dizendo, olha, não tenham medo porque Deus cuida de vocês. Deus está atento ao que vocês fazem. Isso que vocês estão ouvindo aqui, que eu falo com vocês aqui no reservado, no privado, depois, coloquem no público e manda bala. Versículo 32. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Então, os cristãos precisam ter convicção, firmeza e tornar pública a sua
posição. Né? Cristão não pode ter medo de dizer, eu sou cristão. Eu tenho um rei acima de todos os reis, que é Jesus. Se a gente tem medo de falar isso para as pessoas, né? Se a gente se exime, né, de assumir esse compromisso público com Jesus em todos os cantos onde nós estamos, porque faça na igreja. Na igreja é fácil a gente fazer isso. Estou falando fora. Falando diante dos nossos vizinhos, diante dos nossos companheiros de trabalho. Né? Se a gente tem medo de fazer isso, Jesus está dizendo, eu vou negar vocês também. Eu vou fingir que não conheço vocês lá diante do meu Pai. 34. Não pensem que eu vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Quem ama o seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. É duro esse discurso de Jesus, né? Esse longo discurso desde o início do capítulo 10. Muito duro. Ele está dizendo, olha, aqueles que se comprometem comigo, eles têm que assumir um ônus muito grande. Não vai ter só alegria, não vai ter só tranquilidade. Paz, silêncio e tranquilidade. Água fresca, água de coco, só descanso. Vai ter momentos bons, sem dúvida. Deus é misericordioso e todas essas coisas não sobrevêm sobre todos os cristãos. Mas Jesus já está antecipando. O normal não é a vida de tranquilidade. O normal é esse tipo de vida, de guerra, de conflitos. Né? Quando fala aqui que nós devemos amar a Cristo acima das outras pessoas, é isso mesmo. É isso mesmo. O que ele está dizendo é, se um pai ou uma mãe, se você ama um pai ou uma mãe mais do que a mim, ou seja, você deixa de me seguir por causa deles, você não é digno de mim. Jesus está dizendo, se você deixa de me seguir por causa do seu filho, da sua filha, você não é digno de mim. Entendeu? Então, tem gente que opta por isso. Não, eu prefiro continuar aqui bem com a minha família. Meus pais, meus filhos, meus parentes aqui, meus amigos, eles não vão gostar da minha postura aqui de assumir um compromisso radical com Jesus. Então eu prefiro não ter conflito com eles. Então tá, Jesus está dizendo, você não é digno de mim. Você quer ganhar a vida, você quer estar em paz com todo mundo, então você não é digno de mim. Você perderá essa vida que você está querendo buscar. Agora, quem perde a sua vida neste mundo, quem assume o ônus, assume o prejuízo, esse vai achar a vida. 40. Quem recebe vocês é a mim que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá a recompensa de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá a recompensa de justo. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade lhes digo que de modo nenhum perderá a sua recompensa. Então, aqui Jesus está dizendo que há recompensa para quem tratar. Quer dizer, você foi rejeitado pelos seus pais, mas fez a opção de seguir Jesus, saiba, você agora vai ter pessoas que vão te atender, que vão estar com você, que vão te receber. Né? E quem te receber, vai receber recompensa. Entende? Você, que é um cristão,
e sabe de alguém que está sofrendo, que está sendo prejudicado, enfim, de alguma forma, por causa da sua fé, se você o recebe, o acolhe com você, você vai receber recompensa. Se você atende aqueles que estão vivendo a vida cristã de forma integral, você vai receber a recompensa. Que eles são dignos, você também vai receber. E aqui talvez, a gente falou de hospitalidade no início dessa leitura de hoje, né? Talvez aqui esteja algumas pequenas reflexões sobre hospitalidade, né? Quem dera beber, água, né? Enfim, quem receber, aqueles que pertencem a Jesus, estes receberão recompensa. Então tá aí. Essa foi a leitura de hoje. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Até amanhã, se Deus quiser.